Olá, amigos da Nova Nordeste, você está vendo a partir de agora aqui no seu canal o programa Toque de Bola, recebendo sempre pessoas interessantes para a gente trocar uma ideia. Hoje o nosso convidado, Leonardo Lopes, que é diretor de futebol do esporte. Vocês vão ver agora os melhores momentos da entrevista que ele concedeu à rádio CBN no nosso programa Toque de Bola. Confira. Como está sendo essa experiência para você, Leonardo? São 60 dias lidando diretamente com o futebol. Você que é torcedor, acima de tudo, né? Antes de tudo, você foi um torcedor do esporte. Como está sendo ter esse poder de definir, ao lado de alguns companheiros, os destinos do futebol do esporte? Boa tarde, CBN. Boa tarde, Léo. Boa tarde, ouvintes da CBN. Boa tarde, torcida do esporte. A gente recebeu o convite do Guilherme, do Arnaldo, do Gustavo do B como um desafio, né? A gente saiu da tranquilidade da sua atividade. Eu sou profissional liberal, o Júlio é empresário, o Luciano também, porque a gente viu que era hora de se unir e o clube precisa, como o Guilherme bem colocou na apresentação, de uma renovação. Então a gente está lá para auxiliar, para ajudar, para opinar, mas também para aprender, né? Então a gente está aí ao lado de pessoas que são pessoas que já militam com futebol há muito tempo e a gente está no dia a dia procurando aprender o que cada um tem de bom e fazer uma mistura que quem sabe ganhando no final seja o próprio esporte. O que é que te surpreendeu? Qual foi a primeira impressão que você teve? O que você esperava que fosse e o que não foi aquilo que você esperava quando você entrou na direção de futebol? Léo, eu acho que o principal que a gente vê nessa questão do futebol é que tudo que você faz, ela ganha, é super maximizado, independentemente de ser para positivo ou para negativo. Então as pessoas reagem muito com a paixão, aquela coisa das 24 horas, ela ganha uma proporção inimaginável. Então a gente já começou a ver que é importante ter um equilíbrio para evitar justamente que essas coisas ganham proporções que não sejam as proporções que a gente imaginava com uma palavra colocada ou alguma coisa do gênero. Você consegue já, com 60 dias, separar o torcedor Leonardo Lopes do diretor Leonardo Lopes? Eu confesso a você que isso é hoje talvez o nosso desafio diário, né? É difícil você como torcedor, você quer criticar, você quer opinar, você quer fazer aquela cornetagem. E como diretor não, você tem que ser mais racional, você tem que ter equilíbrio, porque você está lidando com seres humanos, você está lidando com a paixão de milhões de pessoas, que o esporte tem uma torcida apaixonada, então a gente procura tomar as decisões com muita racionalidade, com muito equilíbrio. Óbvio, sempre vai ficar o resquício do torcedor, mas acho que o principal é ter a razão. Então, o teu nome ele veio à baila recentemente na rescisão, na demissão do técnico Nelsinho. Ele cita você, inclusive eu estava em São Paulo, quando eu ligo para Nelsinho e pergunto o que aconteceu, e ele, sem citar o seu nome, diz que um diretor deu uma declaração dizendo que a permanência dele dependeria do resultado do jogo da segunda-feira à noite contra o Botafogo. E aí ele disse que queria explicações, e queria para uma coletiva para pedir explicações do que aconteceu. O que é que realmente houve, Leonardo? Você deu uma declaração na Rádio Transamérica falando de que dependeria do resultado da permanência dele, você confirma isso? Léo, esse assunto do Nelsinho, o Nelsinho é um ídolo do esporte, é um grande profissional, é um treinador de um ótimo caráter, tá? É aquilo que eu estava respondendo antes da questão da maximização das nossas declarações. A forma como passaram para ele foi uma forma de áudio vazado, que não teve nada de áudio vazado, foi uma declaração para a Transamérica. E eu digo aqui abertamente que não tenho nada, absolutamente nada contra o Nelsinho. Isso já foi esclarecido com ele, essa questão de áudio vazado, pós-coletiva dele. E a gente deseja toda a sorte aí para ele, para frente. Isso já é uma página virada hoje no esporte. Estamos com o Claudinei, estamos dando total apoio a ele. E esperamos que realmente o Claudinei possa fazer um ótimo campeonato com a gente. Mas vamos debulhar um pouquinho isso aí. Quando eu fui ser gerente do Náutico, eram 7 diretores no total. Então o que a gente dizia? Primeiro, a maioria vai vencer. Cada um vai ter um voto quantitativo, não era qualitativo. O voto era o mesmo para todos. Mas quando se definia 4-3, virava 7-0. Ou seja, 3 foram contrários à contratação de alguém, 4 foram favoráveis. A maioria venceu, então a maioria era absoluta a favor da contratação. Como estava essa relação do Nelsinho com a direção de futebol? O Guilherme, na hora em que o Nelsinho fala comigo ao telefone, eu ligo para o Guilherme. E Guilherme entra no ar, no Mesa de Craques. E ele diz, Nelsinho só sai do esporte se ele quiser. Isso era unânime ou existiam, digamos, opiniões diferenciadas dentre vocês, diretores, quanto ao sucesso que o esporte poderia obter com o Nelsinho? Como você bem colocou,
quando você foi gerente aí do Náutico e tinha essa situação, a gente também procura adotar na diretoria a mesma coisa. Cada um tem seu voto quantitativo, não tem diferença de qualidade. Agora a gente procura naquelas decisões mais estratégicas, embora possam haver discordâncias, fechar e fazer como se fosse uma decisão unânime. Então a declaração de Guilherme naquele momento espelhava o interesse de toda a diretoria de futebol. Mas você particularmente o que achava? Eu achava, alinhado com o Guilherme, que ele só sairia, como ele falou, se ele quisesse. Mas você não tinha dado essa declaração de que dependeria dos resultados? Essa questão pegaram essa declaração para maximizar, é aquilo que eu estou dizendo. Então, foi uma declaração que, se a gente for realmente levar o pé da letra, ela, na minha ótica, não teve qualquer cunho de um ultimato. Longe disso. Isso já foi esclarecido e agora realmente a gente só pensa no Claudinei. Foi tipo assim um jargão, você soltou, futebol é resultado, como se fala normal. Exato, talvez até aquele 1% do torcedor, mas nada voltado, até porque estávamos alinhados e a posição que o Guilherme passou é a posição que a gente mantém. Mas você se sente diretamente responsável pela saída dele? Léo, sinceramente não. Eu acho que pelo contrário, eu acho que até pelo teor das declarações que ele deu na coletiva, a gente nota que isso aí foi talvez o estopim. Ele falou outras coisas e aí realmente eu não vou entrar nesse mérito, mas vocês da imprensa, vocês fizeram a análise de vocês conseguem ver com a experiência de vocês qual foi a razão disso. Como está sendo, Leonardo, você chegar para ser diretor do esporte numa fase em que o esporte está em redução de custos? Quer dizer, o esporte tinha um orçamento bom que permitiu ao esporte fazer um time que chegou à quinta, sexta posição do Campeonato Brasileiro 3 anos atrás, e de repente esse time do esporte ele tem que ser um time bem mais comedido no sentido financeiro. É difícil administrar nesse momento. Você torcia ou torceria para ter chegado 4 anos atrás no esporte, por exemplo? Veja só, Léo, eu gosto muito de desafio, né? E eu acho que se você fizesse uma enquete com 99% das pessoas que são próximas a mim, para perguntar se eu deveria aceitar ou não, 99 ia dizer não aceite, né? Porque você está numa situação, um clube passando por uma turbulência política, né? A questão das receitas financeiras, que não é exclusividade do esporte, é uma coisa que assola, exceção de Flamengo e Palmeiras, mas você só vê aí notícias. Cruzeiro pega empréstimo milionário para pagar as contas, Vitória apresenta balanço com déficit, então é uma situação extremamente negativa do ponto de vista financeiro, né? E você está ali olhando e dizendo, rapaz, veja, há 4 anos atrás o orçamento era maior, eu podia fazer contratações de gente de maior renome, mas agora a coisa está mais difícil. E eu acho que foi talvez isso que mais me sensibilizou para ajudar, né? Eu acho que eu posso ajudar de alguma forma, assim como o Júlio, o Luciano, que são pessoas novas, que têm suas atividades paralelas ao esporte, não precisam do esporte para absolutamente nada. Inclusive, a gente tem a cultura de separar bastante essa coisa. A gente, hoje, quando viaja representando o esporte, tanto eu quanto o Júlio, a gente vai arcando com as despesas do nosso bolso para mostrar que realmente a gente está ali querendo ajudar, né? E a gente espera, efetivamente, que esse desafio a gente possa, ao final do ano, ver que ele foi bem sucedido. É um desafio complicado, agora é um desafio que a gente está se dedicando muito. Eu até conversei com o Júlio ontem, que nos 30 primeiros dias da gente de diretoria a gente mal dormia, né? Era aquela coisa do impulso de querer resolver tudo em 2 dias, 3 dias, e o futebol não é assim, a coisa mudou. Hoje você tem que ter muito cuidado com o que você vai planejar, as contas hoje são mais amarradas, as próprias negociações hoje, elas têm um tempo bem maior de maturação. Está aí o exemplo da gente com o Rafael Marques, que é um atleta que a gente vem negociando há praticamente 15, 20 dias, está bem próximo de um desfecho, e a gente está tendo todo o cuidado para fazer um encaixe dentro da nossa realidade financeira. Então é um grande nome, é uma pessoa que é um atleta que a torcida está pedindo muito, que o esporte já tentou por 2 outras oportunidades, e agora ele já demonstrou que tem interesse de vir para o esporte. Então a gente está fazendo toda uma engenharia para trazer o atleta. Agora, é uma coisa que você vê, talvez há 4 anos atrás a gente fizesse essa negociação em 2, 3 dias. Já estamos a 20, mas está perto de fechar. Teve uma contratação que vocês fizeram, Léo, que quando eu vi esse cara entrar em campo, eu me lembrei de Irani e Beijoca. A lentidão de Irani com o peso do Beijoca. Carlos Henrique. Por que vocês apostaram? Eu aposto com você hoje aqui, quero perder essa aposta. Tá valendo o rodízio, você escolhe aonde se você ganhar, e eu escolho aonde se eu ganhar. Como esse cara não vinga no esporte. Se ele vingar, eu pago o jantar para você. Se ele não vingar, você paga para mim.
Porque o olho não precisa ser clínico para olhar para o cara e vou buscar uma palavra sua, uma expressão sua, a mística da camisa do esporte. Centroavante lento e pesado nunca deu certo no esporte. E vocês trouxeram o Carlos Henrique, que segundo o Costa está apenas 2 quilos acima. Se ele tivesse 20 quilos acima, eu dizia, pô, beleza, quando ele entrar em forma vai ser outro cara. Boa sorte, você vai perder a aposta, Leonardo Lopes. Léo, veja só, eu acho que eu já vou poder, inclusive, reservar uma data aí no final do ano para você pagar esse rodízio para mim, tá? Mas deixa eu te dizer, o Carlos Henrique foi um atleta que a gente fez uma avaliação... Foi um jogador. Não Tá. diga atleta não, porque atleta com aquele biotipo... Não, mas ele é um atleta, Tá. é uma pessoa boa de grupo, é uma pessoa que estava se destacando Contrata para psicólogo. no Londrina, não. Ele é uma grande pessoa. Essa questão dos 2 quilos que ele ainda falta perder, isso é decorrente porque ele teve uma lesão muscular. Ele estava treinando de maneira extremamente leve no Londrina para se recuperar dessa lesão. O nosso departamento de fisiologia, departamento médico, que aqui eu quero fazer um reconhecimento da competência dos nossos... Boa sorte, Naldo Freire. Do nosso Inaldo, do nosso Kleber Maciel, do Capela. Boa sorte, Kleber Maciel. Que estão fazendo um trabalho excelente em relação à recuperação do Magrão. Sim, né? sem dúvida. Então, aqui de público eu faço esse reconhecimento. E digo que o Carlos Henrique é um atleta que vai entrar logo numa situação que a torcida do esporte vai gostar, que foi aquilo que nos trouxe a fazer essa contratação. Era um cara que estava fazendo muitos gols no Londrina, é um cara que tem um chute muito forte, é um cara que tem um corpo, e aí eu estou falando do que eu vejo em treino. Ele segura a bola de uma maneira difícil de você tomar dele, é um cara que tem uma proteção, tem uma dedicação e tem um chute muito bom. Então eu acho que é um jogador que a gente não tem nenhum com esse perfil parecido, tá certo? Que ele vai dar ainda muita alegria pra gente. E principalmente ele tem um aspecto, ele é uma pessoa boa, ele é uma pessoa de grupo, é uma pessoa que foi abraçada pelo nosso grupo e que eu tenho certeza que vai dar muita alegria ainda à torcida do esporte. Traga ele para ser um grande motivador emocional. Ele é uma grande pessoa, peça ele para concentrar com o grupo. Mas esse almoço, esse jantar eu vou ganhar, doutor Leonardo Lopes. E tem mais. O esporte, ele cometeu erros aí, não foi você, de uns tempos para cá, trazendo volantes quando o esporte tinha os melhores volantes. Aí o esporte trouxe os reservas dos volantes que viraram titulares, o Anselmo hoje e o Patrick no ano passado. E às vezes alguns jogadores da casa, eles não têm essa sequência que tem os jogadores que são contratados. Até por uma questão de mostrar que não errou ao contratá-los. Vou falar para vocês têm um jogador dentro de casa chamado Pablo Pardal, que esse menino é melhor do que o Carlos Henrique. E que se ele tivesse a oportunidade, em que eu acredito que está tendendo o Claudinei, já por tê-lo colocado contra o Paraná, a dar essas oportunidades para o Carlos Henrique. Se o Pablo Pardal tivesse nos mesmos patamares, acredito que ele faria um grande campeonato no mesmo patamar ou até superior ao patamar do Ciro. Eu acho que o Pardal ele vai ter a hora dele. Eu acho que é um jogador que a gente aposta muito, porque realmente você vê os treinos, ele tem uma velocidade diferenciada, ele tem um faro de gol diferenciado. Eu acho que ele é uma joia da nossa base. Inclusive, a gente está se valendo muito disso também, da experiência do Klaus, né? Que ele trabalhou com muita base, conhece muito jogador de base e tá também trazendo situações para que a gente possa valorizar a nossa matéria-prima. São jogadores, são os atletas da nossa base. Nós vamos para o intervalo aqui na Nova Nordeste. Vamos voltar com os melhores momentos da entrevista, parte 2 da missão do diretor de futebol, Leonardo Lopes. Voltamos. Eu falei no bloco anterior, Leonardo, que queria a tua perspectiva, você lá dentro. Eu não participo dos vestiários, eu não convivo com os jogadores, eu não conheço diretamente o Claudinei, e você tem toda essa visão. Eu lembro que na minha experiência como gestor, eu ria do que eu via às vezes de Léo Medrado comentarista, quando eu era Léo Medrado gerente, porque a realidade lá dentro é bem diferente do que a gente sabe do lado de fora. Nem tudo vaza, apesar de hoje ser bem diferente com redes sociais, mas tem coisa que só vocês sabem, que só vão contar depois, né? Em off para alguns amigos talvez, e com muito cuidado hoje para não vazar nas redes sociais. Mas então, você que está lá dentro, qual é a perspectiva que você vê de futuro para esse time do esporte nesse ano 2018? Veja, Léo, esse jogo do Bahia eu acho que é um jogo importantíssimo pra gente. A gente teve aí a infelicidade de fazer um jogo excelente contra o Botafogo. Um jogo que a gente levou um gol aos 47 minutos.
E era um jogo que, se a gente não tivesse levado o gol de empate, hoje a gente estava dividindo a liderança do Campeonato Brasileiro. Né, você vê como... Tava pertinho ali, tava com 6 pontos, né? Tava pertinho ali no... estaria vice-terceiro, quarto por ele. Tava nas cabeças, né? Então, a gente vê esse jogo do Bahia como uma chance. O jogador hoje do Sport, ele tem que entender que a torcida do Sport é uma torcida apaixonada, que cobra muita dedicação, que cobra muita garra, que cobra muita vontade. E é isso aí, respondendo um pouco a tua pergunta, que a gente está procurando ao formar esse elenco. É voltar a mística da camisa do Sport e principalmente a mística da Bombonilha, né? É um estádio que a gente escuta a pressão que exerce nos demais. Então a gente vai procurar fazer ao longo do ano algumas medidas para trazer o torcedor de volta para apoiar o nosso time. Em relação às nossas ambições no campeonato, o que é que eu posso te dizer? Eu acho que ninguém aceita um desafio para pensar pequeno, né? Eu não vou aqui também fazer um pensamento de falar uma coisa que até pelo momento, como você colocou, a gente tem que ter pés no chão. Mas eu prefiro ter um planejamento de dizer algo que eu posso atingir, e eu acho que hoje a gente pode falar que a gente tem como objetivo, primeiro, atingir uma Sul-Americana, porque a gente, ao atingir uma Sul-Americana, a gente está de volta numa competição internacional e está mantido numa Série A, mas fica naquele fundo a imaginação, né, de eu ter coisas melhores. Isso eu não estou prometendo, isso não é uma ambição, mas é aquela coisa, é melhor eu pensar pequeno e acordar grande do que pensar grande e acordar pequeno. Então essa é a nossa postura. O elenco está muito imbuído disso, o elenco está muito unido, a gente vê uma vontade enorme dos jogadores de ganhar, de ter a torcida junto, a alegria deles ao saber que o treino que se realizou ontem na Ilha do Retiro ia ser aberto. Você via a alegria nos vestiários de dizer, rapaz, é bom para os novatos verem o que é a torcida do esporte, a gente já entra em outro clima, e é isso que a gente vai procurar fazer ao longo do ano, porque o campeonato é muito difícil e a gente precisa do nosso torcedor. E você inclusive tem uma sequência dificílima depois desse jogo contra o Bahia. Você tem Cruzeiro e Atlético, São Paulo, Corinthians e Palmeiras, tem Internacional, né? São 5 jogos dificílimos, então é muito importante essa gordurinha, esse oxigênio que o esporte pode ter em caso de vitória hoje contra a equipe do Bahia. Você falou torcedor vindo, torcedor chegando, o torcedor foi no jogo contra o Botafogo, apesar de alguns erros que foram cometidos contra o Paraná, foi uma vitória e um adversário direto, né, nessa briga pela Sul-Americana ou pela manutenção na primeira divisão. Só que o esporte viveu e está vivendo ainda resquícios de uma certa turbulência política. O quanto o torcedor está conseguindo separar isso, Leonardo? Veja, Léo, eu acho que talvez hoje isso seja a maior preocupação da diretoria de futebol. A gente está procurando, de uma certa forma, blindar o futebol dessas interferências externas, que aí a gente vai voltar a falar de rede social, dessas coisas. Você sabe que é o que mais sai hoje na imprensa, é a questão política pela qual passa o clube. Então a gente procura, extremamente alinhado com o nosso presidente executivo, com o nosso vice-presidente executivo, blindar o futebol, que a gente sabe que o clube, sem um futebol fortalecido, ele é fraco para a situação ou para a oposição. E eu acho que todo rubro-negro ele deve primeiro tentar manter o esporte numa Série A, ver se o esporte vai para uma competição internacional, para depois sim pensar em política. Acho que o momento agora é de fortalecimento do futebol. O futebol precisa, efetivamente, de tranquilidade para que os atletas possam desempenhar seu mistério e que a gente alcance nossos objetivos. Eu não estou dizendo com isso que a política não seja importante, mas eu acho que a política ela vai ter o momento dela, e aqui sem defender A, nem B, nem C, eu acho que chega esse momento. Hoje, o que a gente vai procurar fazer, e a gente está procurando fazer, com o apoio do Executivo, é blindar o departamento de futebol de qualquer interferência externa política. O que eu falo há muitos anos, Leonardo, é que o torcedor, ele só pode ser cronista antes e depois do jogo, durante não. Durante o jogo ele tem que ser torcedor. Então ele vai para o campo, para o jogo contra o Bahia, ele está contra Arnaldo, ele não gosta do Guilherme, não gosta de vocês, ou de algum de vocês, ou do treinador. Começou o jogo, amigão. Se perder, perdem todos. Perdem os diretores, comissão técnica e eles, torcedores. Então qual é a função deles? Existem alguns jogadores, poucos, raros, que quando eles são instigados, quando você vaia, eles se enchem de brio e conseguem se sobrepor e até vão com aquela coisa da mão em forma de conchinha na orelha para a torcida quando fazem o gol. Mas a maioria acusa o golpe. Então qual é... Eu brinco que tem um grande escritor chamado Daniel Goleman,
que ele escreveu inteligência emocional, depois escreveu inteligência emocional na família, depois inteligência emocional no trabalho, e eu queria que ele escrevesse inteligência emocional na torcida. Porque o cronista ele tem que parar antes, tem que voltar depois. Durante, eles têm que fazer aquilo que eu não posso, porque eu sou cronista, que é torcer. Porque essa torcida, essa forma de agir, que se chama torcida, fez, faz e sempre fará times, principalmente como os de Pernambuco, ganhar jogos. Eu já vi o torcedor do Sport ganhar jogo. O Sport jogou uma decisão com o Bangu, aí sim pelo módulo amarelo, como falam, não foi na decisão do Campeonato Brasileiro de 87, foi ainda pelo módulo amarelo, em que o Sport tinha ganhado o Bangu de todo jeito. E a torcida do Sport ganhou aquele jogo. É possível vocês conseguirem essa conscientização do torcedor, de separar isso e mostrar a eles, gente, se vocês torcerem e a gente ganhar, é bom para todo mundo. Porque essa política de quanto pior, melhor, isso é para quem não gosta do esporte ou para quem não gosta de nenhum clube de futebol, né, Leonardo? Esse teu comentário, Léo, ele é perfeito, porque eu acho que é o nosso maior desafio é esse. A torcida do Sport, ela ganhou não só esse jogo do Bangu, ela ganhou vários jogos. Eu acho que o exemplo da Copa do Brasil, ele é até enigmático. Sim. Né? A torcida criou uma atmosfera diferente. Verdade. Aconteceram coisas, eu não, aqui de cabeça não recordo, mas por exemplo, Durval fazendo gol de falta. Então, Eu entrevistei o Nelsinho há uns 15 dias e eu perguntei para ele quando é que você sentiu que podia ganhar aquele título. Ele fez na vitória contra o Internacional. Aí eu brinquei com ele, até porque o Durval fazer o gol daquele de falta foi brincadeira. E ele disse que exatamente foi o que aconteceu, começou a dar tudo certo com a energia da torcida. Exato, então a torcida, ela é determinante e a gente tanto entende isso que a gente abriu o nosso treino de ontem para o torcedor, para que ele comece a ver a importância dele. Como você falou, ao perder o esporte, perde todo mundo, não perde uma parte da torcida do esporte, não, perde o esporte como um todo. Então o torcedor ele tem que se conscientizar que o resultado do futebol, até pegando um gancho no que eu falei anteriormente, ele é importante para a instituição, o Esporte Clube do Recife. Ele não é importante para determinado grupo político, não, ele é importante para o clube, ainda mais porque a gente vive hoje uma realidade, Léo, que se o esporte, isso é uma coisa que não passa nem nos nossos pensamentos, mas usando essa analogia para a questão política, se o esporte hoje cai para uma Série B, a diminuição da receita para o ano, sim, ela é enorme. Antigamente não era assim. Antigamente você tinha um ano para voltar. Para se recuperar. Né? Hoje mais não. Caiu 50%. Hoje você Hoje você se iguala aos demais. Então a queda é maior do que 50%. É maior ainda. Bem maior, né? Então se o clube não enxergar isso, se a torcida não enxergar isso, se os próprios fazedores de política não enxergarem isso, perdem todos. Então a gente vai procurar blindar o futebol e novamente dizendo, não estamos aqui, a direção de futebol está aqui para ajudar o Esporte Clube de Recife. Um dos erros, para mim, do Martorelli e do Arnaldo, eu sou muito na contramão da maioria que critica o fato do esporte pensar alto. Tem que pensar alto mesmo, tem que pensar grande. Talvez não externar como externa. Porque se eu penso em Libertadores, eu automaticamente estou talvez me frustrando por cair na Sul-Americana. Se eu penso em Sul-Americana, eu estou automaticamente frustrado por não ter chegado, mas fiquei na primeira divisão. Se eu penso em não cair, a minha frustração é cair. Então, eu procuro sempre pensar alto, mas dentro de uma realidade. O que eu acho que é erro é o esporte não entender que a grandeza dele depende diretamente, eu falei diretamente, da grandeza de Náutico e Santa Cruz. O Martorelli deu uma entrevista para mim, certa vez, para o Brasil inteiro, na ESPN, eu perguntando a ele, não era importante nós termos 3 times na primeira divisão, isso não engrandeceria Pernambuco? Ele falou, a refinaria engrandece Pernambuco, o esporte basta para estar na primeira divisão. Entrevistei Arnaldo, ele foi nessa mesma linha de raciocínio. E quando a gente vai ver o Internacional e Grêmio, estou falando de 2 campeões do mundo, um agradeceu ao outro em cada centenário que aconteceu a existência do co-irmão. E diziam abertamente, se não fosse você eu não era campeão do mundo. E o outro respondeu, se não fosse você eu não era campeão do mundo. Quando temos Náutico e Santa Sport na primeira divisão, o patamar de cobrança é outro. Quando o Sport está sozinho na primeira divisão e os outros 2 estão na B, o torcedor do Sport já não fica tão chateado se o Sport ficar na primeira divisão. Se os 3 estão na primeira divisão, a briga é por Sul-Americana direta ou por quem fica na frente um do outro. Qual é o teu pensamento sobre isso, Leonardo? Eu acho que isso, Léo, também é uma coisa bem tênue para você opinar. Eu entendo a opinião de Martorelli
de Arnaldo, são pessoas às quais eu nutro uma grande admiração, sou colega de profissão deles, tive a honra de trabalhar no escritório deles por mais de 10 anos, aprendi demais, são profissionais do mais alto renome, tá? E eu acho que nisso aí, eu acho que tem um pouco da figura do torcedor, de falar, não sei a época qual era o viés que essa conversa estava sendo colocada, mas eu, por ser muito novo, eu até digo a você que nessas horas, talvez o meu ladinho de torcedor ainda persista, né? E embora a razão possa até tentar me mostrar o contrário, como torcedor, aquele 1% que ainda fica como torcedor diz, é melhor eu ser vamos dizer assim, o que está em melhor situação. Não estou com isso dizendo que eu estou correto, estou até fazendo o registro de que é o lado torcedor falando. Muito bem, direto aqui do Boi Brasa, da Avenida Caxangá, o nosso toque de bola itinerante de hoje aconteceu com o diretor de futebol, Leonardo Lopes. Um grande abraço, até a próxima, Leonardo. Amanhã, 9 da noite, tá na rede aqui na Nova Nordeste. Não vai perder, hein? Tchau.